Boa tarde, queridos. Eu estou aqui de frente dessa lagoa, em Guaba Grande, e com todas as vezes que eu venho aqui, eu fico pensando na passagem em que Jesus dá ordem aos seus discípulos a entrarem no barco e irem e esperarem ele. Ele, depois de dar a ordem aos discípulos, ele sobe ao monte, ele vai orar, ele passa muitas horas orando, falando com o Pai, de propósito. Enquanto ele está lá orando, a tempestade, o vento se levanta aonde os discípulos estão e eles permanecem ali, mesmo diante dos ventos, mesmo diante da tempestade. Os discípulos decidiram ficar ali porque foi o lugar que Jesus mandou eles estarem, porque ele iria ao encontro deles. E Pedro, conhecendo o mar, não só Pedro, né, mas a maioria dos discípulos conheciam o mar. E ele decide, ele resolve ficar ali esperando o Senhor, mesmo em meio àquela tempestade. Eu fico imaginando os demais discípulos que estavam ali, falando, não Pedro, vamos embora, não Pedro, vamos sair daqui, o Senhor vai entender. Porque muitas das vezes, né, a tempestade, as dificuldades, a provação, a luta, nos faz pensar em sair do lugar e nos faz pensar em tomar atitudes de resolver a situação, né? E eu fico imaginando a pressão que Pedro sofreu ali com os discípulos. Mas o que ele falou? Não, vamos ficar aqui. É claro que havia ali entre os discípulos aqueles que estavam desesperados, querendo sair daquele lugar ali, do meio da tempestade. Já era alta, a noite já tinha, né, aumentado, Jesus não vinha. Tudo dava a entender que Jesus não iria encontrá-los. Só que eles resolveram e decidiram esperar no Senhor. A palavra diz que todo aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, querido, ele tem as suas forças renovadas e alcança a misericórdia e graça do Senhor. A palavra que eu tenho para você é que depois disso valeu a pena Pedro esperar. Valeu a pena os discípulos esperarem Jesus porque ele foi. E o que é muito tremendo, né? Jesus surpreendeu eles. Por quê? Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, o vento está muito forte, é alta madrugada, eles não estão vendo nitidamente e eles acham que quem está indo ao encontro deles é Jesus. Até porque se Jesus disse que vai e já passou tantas horas, eles estão, né, achando que quem está vindo na direção deles é um fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Senhor que ia, porque ele prometeu. E ele cumpre a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Jesus falou para você ficar num lugar, mesmo que o vento se levante, a tempestade se levante, fica aí. E se ele disse que ele vai ter um encontro, querido, ele vai te surpreender. A palavra diz que Jesus surpreendeu os discípulos, sabe como? Jesus veio andando sobre o mar. Imagine, o mar virou um tapete para Jesus andar. E quando Pedro viu aquilo, Senhor, eles têm medo, e Jesus fala assim, não temam, eu sou eu. Aí Pedro fala para Jesus, Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir com você, deixa eu ir também. Jesus chamou Pedro, vem. Imagine se os discípulos tivessem desistido de esperar no Senhor, de permanecer aonde Jesus mandou. Eles não viveriam, né, teriam aquela experiência sobrenatural que tiveram ali naquela madrugada no mar de Tiberíades. Porque não só Jesus andou sobre as águas, eles viram algo que nunca ninguém fez isso. A gente sabe que Moisés, lá no Antigo Testamento, ele abre o mar. Josué abre o rio, mas andar sobre as águas só Jesus. E a que é muito tremendo é que Pedro, cheio de fé e de confiança no Senhor, Jesus fala, Pedro, vem. Pedro desce do barco e Pedro começa a andar. Só que a palavra diz que em determinado momento Pedro olha para as ondas, o vento estava forte, o mar estava bravio, Pedro começa a afundar, porque ele tirou os olhos do Senhor. Isso traz para a gente também um ensinamento. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, problema, luta, dificuldade, se os teus olhos se manterem fixos no Senhor, você vai conseguir sair dessa situação e dessa provação, vivendo a maior experiência da sua vida, vivendo algo sobrenatural que ninguém jamais viveu. Nenhum dos discípulos tiveram a ousadia de Pedro. Jesus chamou Pedro porque Pedro falou, Senhor, se tu és tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus falou, vem. E ele foi, ele andou, a palavra diz que ele andou sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam sobre Jesus, ele andou sobre as águas. Só quando ele olhou, parou de olhar para Jesus, que ele começou a afundar. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que não importa a situação, querido, não tire os olhos do Senhor.
Se Ele mandou você ir ter com Ele, vai. Passando por cima de qualquer provação, tribulação, tentação, não tire os olhos dele e ande na direção dele, caminhe na direção dele. A palavra diz que Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus, mas mesmo afundando, ele fez algo que eu e você devemos fazer. Somos humanos e às vezes tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a situação. E a palavra diz que nós não andamos pelo que nós vemos, mas andamos pelo que cremos. Quando Pedro olhou para os ventos, ele começou a afundar, mas ele pediu socorro, ele pediu ajuda. Querido, se você está vivendo uma situação de extrema situação, onde você tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, eu vou te dar um conselho: mantenha seus olhos fixos nele. Se você começou a afundar, grite por ele, peça ajuda, peça socorro. Ele disse que está vindo ao teu encontro, eu tenho certeza que ele vai pegar você e vai te levar em segurança. Se ele não se esqueceu de ti, não, ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele.